Fala aí galera, beleza? Tô aqui passando um cafezinho e já vou gravar o vídeo sobre a Selic. Será que o aumento da Selic está chegando no fim? Será que vai estacionar e vai começar a descer? E mais, será que ainda dá para aproveitar os momentos e comprar títulos de renda fixa? Ou será que o bonde já passou e agora a renda fixa já era? Tudo isso eu vou responder no vídeo de hoje, então bora pro vídeo! Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro Suado, onde aqui você encontra dicas, educação financeira e empreendedorismo. Bom, o ciclo da Selic, segundo os grandes especialistas aí do mercado financeiro, parece que está chegando ao fim. Mas será que dá tempo ainda de você aproveitar as vantagens de investir lá na renda fixa e aproveitar ainda esse momento de alta da taxa Selic? Esse é o tema do vídeo de hoje. E já deixe seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Se lá no final do vídeo você não gostar do conteúdo, daí você deixa o seu dislike. Mas deixa o seu like aí para ajudar a fortalecer o canal. Bom, então vamos lá. Segundo aqui o relatório que eu tenho do Boletim Focus, que saiu no momento que eu tô gravando esse vídeo, no dia 5 de setembro de 2022, a Selic em 2022 vai terminar aí o ano em 13,75%, ou seja, vai se manter do jeito que está. E em 2023 ela vai baixar para 11,25%. O PIB ele teve um aumento aí de 2,10% para 2,26% em 2022 e de 0,37% para 0,47% em 2023. Já o IPCA, a expectativa do IPCA para esse ano de 2022, ele caiu de 6,7% para 6,61%. E para 2023, o IPCA ele caiu de 5,30% para 5,27%. Apesar dessa melhora aí do Boletim Focus nas projeções para 2022 e 2023, a médio prazo as expectativas não são assim tão boas. Eu tenho medo! Porque ele aumentou aí a projeção da Selic, né, de 11 para 11,25%, né, no final de 2023. E também ele aumentou aí a projeção, né, da inflação lá em 2024 de 3,41 para 3,43%. Sem contar que a inflação, né, tanto em 2022 quanto em 2023, apesar de uma redução, elas ainda vão estar fora da meta. Ou seja, ainda com as melhores expectativas, a meta da inflação ainda não vai ser cumprida. Você sabe que a taxa Selic ela é elevada quando a inflação está descontrolada. Inferno! Inferno! Ou seja, nesse cenário, o Banco Central via Copom eleva a taxa Selic, a taxa básica de juros do Brasil, retirando o dinheiro de circulação. Assim, empréstimos, financiamentos, né, tudo que envolve aí juros, crédito, fica mais elevado, fica mais salgado. Então, as empresas, né, pessoas físicas também, a gente, né, vai pensar duas vezes antes de gastar dinheiro com uma coisa que a gente sabe que vai estar cara. Então, dessa maneira, a inflação tende a baixar. Só que isso não acontece de uma hora para outra, né? Esse cenário aí de baixar a inflação, ele demora algum tempo para se concretizar. Já estamos vendo aí uma deflação, né? A gente já está acompanhando aí uma deflação, ainda bem fora ali do teto máximo, né, que o Banco Central estabelece, mas a gente já teve uma deflação em agosto. Isso pode indicar que o ciclo de aumento aí da taxa Selic pode estar chegando ao fim. Mas será que é hora de eu tirar o meu dinheiro lá da renda fixa e partir para a renda variável? Será que eu vou começar a perder dinheiro se eu deixar ele lá na renda fixa? O que acontece se você colocar todos os ovos numa única cesta e essa cesta arrebentar? Olha lá, vem essa história de novo de cesta de ovos. Mas é verdade. É verdade. Se você coloca todos os seus investimentos num único ativo, por exemplo, somente lá na renda fixa, a sua carteira de investimentos ela não vai estar diversificada. Quanto mais diversificação você tiver, menor risco a sua carteira vai sofrer. Porque se der
Nesse ativo, você vai ter todos os outros ativos, todos os outros tipos de investimento para você diluir o risco. Agora, se você coloca todos os seus investimentos num único ativo e esse ativo começar a dar ruim, aí a sua chance de quebrar as pernas vai ser muito grande. Mas o que pode acontecer daqui pra frente? O Banco Central, ele não vai diminuir a taxa Selic, né, de uma vez, assim, né, de uma hora para outra. Ela tá lá em 13,75%, né, e vai lá para 2%. Não é assim que acontece. Vai demorar um tempo até que todo esse processo de diminuição aconteça. Mesmo porque a reunião do Copom ela acontece de 45 em 45 dias. Durante esse período, podem acontecer várias coisas aí no mercado financeiro, tanto nacional como internacional, que podem fazer com que o Banco Central tome a decisão de elevar a taxa Selic novamente ou manter a queda. Mas a gente não pode esperar que essa projeção vai acontecer exatamente daquele jeito. É uma projeção. Muita coisa pode acontecer. A gente não esperava que fosse acontecer uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E essa guerra acabou desestruturando as economias do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil. Muita coisa pode acontecer no cenário econômico que podem atingir diretamente a nossa economia, fazendo com que o Banco Central tome uma decisão diferente da que ele tinha tomado na última reunião do Copom. A expectativa agora é que a taxa Selic ela se mantenha num nível estável e lá pela metade de 2023, meados de 2023, ela comece a decair. Mas será que eu ainda posso comprar ativos de renda fixa? Quando a gente pensa nesse cenário se concretizando de a taxa Selic começar a cair, muitos investidores já começam a migrar da renda fixa e partir para a renda variável. Só que o que você não pode deixar de compreender é que a sua carteira ela tem que ser diversificada. Você não pode colocar todo o seu dinheiro, por exemplo, só na renda variável ou só na renda fixa. O ideal é ter uma diversificação. O que pode mudar aqui é a quantidade, é o percentual que você vai ter em cada ativo. Por exemplo, se eu tinha um percentual aí maior em renda fixa, agora eu posso começar a pensar numa estratégia de diminuição desse percentual aqui na renda fixa e partir para outros tipos de investimento que vão oferecer uma melhor rentabilidade lá na minha carteira. Mesmo assim, eu não posso deixar a renda fixa abandonada, né? Eu não posso deixar de lado os investimentos de renda fixa. Como eu te falei, muita coisa pode acontecer no cenário econômico que pode favorecer aqueles títulos de renda fixa. E que tipos de títulos eu posso investir na renda fixa se esse cenário acontecer? Bom, a gente tem títulos pré-fixados. O que são títulos pré-fixados? Como, por exemplo, o Tesouro pré-fixado, CDBs pré-fixados. São tipos de investimento que você já sabe exatamente quanto que você vai ganhar, qual que vai ser a rentabilidade desse tipo de investimento no momento da compra. Ela não muda, ela é estável, ela é fixa. Por exemplo, num cenário de queda da taxa Selic, esse tipo de título não vai sofrer alteração, porque esse título ele é estável, aquela taxa ela é fixa. Pode ser uma boa ideia você aumentar a sua concentração nesses títulos pré-fixados. Agora, por exemplo, títulos pós-fixados, eles já vão seguir a rentabilidade da taxa Selic. Por exemplo, se você investe no Tesouro Selic, o Tesouro Selic, ele acompanha a rentabilidade da taxa Selic. Se a taxa Selic começa a decair, a rentabilidade do Tesouro Selic também começa a cair. Mas mesmo assim, os títulos pré-fixados, eles não vão te garantir uma rentabilidade alta por muito tempo, né? Assim que a taxa Selic começa a cair, né, depois de um tempo, esses títulos começam a cair, né? Novos títulos vão surgindo, né? E esses títulos já não vão ter aquela rentabilidade tão grande assim como agora eles estão apresentando. E você já começou a sentir os efeitos aí da deflação aí no seu bolso? Ou acha que esse aumento da taxa Selic não fez nem cócegas aí
para mudar a inflação? Escreva aqui nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. Deixe seu like, não se esquece, deixe seu like. E se você tem interesse em equipamentos de gravação de vídeo, assim como livros de educação financeira, que eu já tratei aqui no canal, eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo. Ah, mas por que o governo vai baixar a taxa Selic se eu tô ganhando tão bem com os meus investimentos lá na renda fixa? A taxa Selic, o aumento da taxa Selic, ele só é bom quando você vai investir o seu dinheiro, pensando nesse objetivo. Pensando aí na economia, o aumento da taxa Selic não é bom por muito tempo. Por quê? Porque desestimula o crescimento do PIB, né? O aumento da taxa Selic deixa as coisas muito mais caras. Por exemplo, se você quer comprar um carro financiado, com certeza o preço dos juros desse carro, embutidos nesse carro, são maiores agora, nesse momento da taxa Selic alta, do que eram há 3, 4 anos atrás, quando a taxa Selic estava bem mais baixa. Então, esse aumento da taxa Selic, ele não é bom aí para o seu bolso. Tanto para o seu bolso aí, pessoa física, como para o bolso das empresas, das indústrias, do comércio, do PIB em geral. Não é bom para a economia, para a saúde da economia, esse aumento da taxa Selic por muito tempo. É só enquanto a inflação está elevada. A partir do momento que a inflação já começa a descer, o Banco Central já tende a baixar a taxa Selic para estimular o aumento do comércio, para estimular que as pessoas gastem, para que assim o PIB comece a crescer, a gerar renda. E geralmente em momentos de Selic alta, o pessoal ele tende a migrar lá da renda variável, né, para renda fixa. Por que eu vou correr tanto risco lá nas ações, lá na renda variável, correndo aí risco de mercado, se eu posso deixar o meu dinheiro investido lá em títulos de renda fixa sem correr risco algum, né? Ou com um risco, né, baixíssimo. Ah, mas se a taxa Selic começar a descer, então eu vou perder meu dinheiro? Calma. O importante, primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma. Se aquiete, homem. Mantenha a calma aí na sua cabeça. Não vai entrar em desespero. A segunda coisa que você tem a fazer é procurar por títulos mais interessantes e manter a sua carteira diversificada, como eu já te falei. Outra coisa que você não deve esquecer é do seu fundo de emergência, da sua reserva de emergência. Você tem que ter a sua reserva de emergência em títulos de renda fixa, como por exemplo o Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária. Então você não pode tirar o seu dinheiro, o seu capital todo lá da renda fixa, né, e colocar, por exemplo, na renda variável. O fundo de emergência, a reserva de emergência, tem que continuar na renda fixa, ainda que a taxa Selic vá lá para 2%, como estava lá em 2020. Se você não sabe o que é uma reserva de emergência, veja esse vídeo aqui. Outra coisa que você tem que analisar também é a sua tolerância ao risco. Você já fez o seu perfil de investidor? Sabe o que é isso? O que é perfil de investidor? Quando você começa a investir, as corretoras de valores pedem que você preencha um formulário, onde ali você vai descrever ali a sua tolerância ao risco. Ou seja, em outras palavras, é a capacidade que você tem de aguentar ou não os solavancos do mercado financeiro. Se você é uma pessoa mais conservadora com seus investimentos, não importa se a rentabilidade lá na renda variável vai lá para as alturas, porque você não é tolerável ao risco. Não é tolerante, né, ao risco. Então, você deve continuar na renda fixa. Não adianta você pensar aí na ganância, né, no olho gordo, pensar na rentabilidade, se a sua saúde física e mental, se você não consegue dormir direito à noite pensando aí nos seus investimentos, no que vai acontecer com os seus investimentos, com a sua carteira amanhã quando o mercado abrir. Então, você tem que ter aí um respeito aí também pela sua saúde física e mental para você ficar de boa aí com seus investimentos, né? Investir deve ser uma coisa agradável, um planejamento e não uma tortura mental aí para você. Outra dica importante para você é você aproveitar títulos
que não vão cobrar impostos tão altos de você, ou até mesmo que tenham isenção de imposto de renda. Por exemplo, lá na renda fixa, títulos de imposto de renda que são isentos são as LCIs e as LCAs, porque elas fomentam o agronegócio e o setor imobiliário. Outros títulos também que são isentos são os CRIs e os CRAs. E outra dica importante para você proteger o seu patrimônio aí da inflação, é pensar em títulos como o Tesouro IPCA, por exemplo, que tem uma parte pré-fixada e tem uma parte oscilante atrelada ao IPCA. Essa parte atrelada ao IPCA vai te proteger aí a longo prazo do efeito de corrosão aí da inflação. E quais são as ações que são beneficiadas pela queda da Selic? A queda da Selic, ela faz com que a economia comece a se fortalecer. É mais dinheiro circulando, as coisas tendem a ficar mais baratas e com isso, né, o consumo aumenta. As ações que são, por exemplo, ligadas ao consumo, como as indústrias farmacêuticas, as indústrias de alimentos e outras indústrias, né, que também gerem consumo, elas se beneficiam com a queda da Selic. É claro que você não pode investir nessas empresas de olho fechado. Eu vou escolher essa aqui, porque essa aqui é de indústria farmacêutica. Não, você tem que analisar, né, fazer uma análise fundamentalista daquela empresa para ver se governança, os indicadores são bons, se ela está apresentando um lucro recorrente ao longo do tempo, né, a longo prazo, né, num cenário pelo menos aí de 5 anos, você deve analisar, né, se essa empresa ela é uma empresa boa ou se é uma empresa aí que é uma bucha aí para você. E o meu dinheiro lá na poupança, ele vai se valorizar mais com a queda da Selic? Bom, o que acontece? Quando a taxa Selic ela fica superior a 8,5% de rentabilidade, o rendimento da poupança ele é de 0,5% ao mês mais a taxa referencial. Se a Selic for igual ou menor do que 8,5% de rentabilidade, o rendimento da poupança é de 70% da taxa Selic mais a taxa referencial. Por enquanto, segundo a projeção do Banco Central, né, a poupança ainda vai continuar com esse rendimento aí de 0,5% ao mês mais a taxa referencial. Mas isso não significa que o seu dinheiro lá na poupança ele está rendendo rios de ouro, né? Porque isso não é verdade. A poupança ela é um péssimo investimento para você. Tem investimentos aí no mercado financeiro que são muito melhores aí do que a caderneta de poupança. E a poupança ela também rende ali de 30 em 30 dias, né? Ou seja, é uma tremenda de uma bucha. Tá certo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. E faça um Netflix aqui no canal com outros vídeos que podem te ajudar. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.